Olá, telespectadores da TV Prevê. Estamos iniciando mais um programa IESB Notícia e hoje o meu convidado é o professor Robesval Ribeiro Silva, que é coordenador do curso de administração do IESB Prevê. Tudo bem, professor Silva? Tudo bem, graças a Deus. Silva, houve uma mudança nos cursos de administração, né? Agora nós não temos mais as chamadas habilitações, né? Como que ficou isso? Agora somente a administração? Sim, o curso agora geral é de administração geral. Ele voltou a ser o que era antigamente, quando nós tínhamos os cursos de administração e depois nós fazíamos as especializações nas habilitações. Então, o administrador hoje ele tem 4 anos de formação, se forma como administrador geral e depois ele busca na pós-graduação a habilitação que ele necessita. Isso faz com que o curso tenha uma concentração maior das principais disciplinas, produção, gestão de marketing, uma concentração um pouco maior. Isso melhora um pouco o curso e dá também a ênfase de empreendedorismo que o curso precisa dentro dele para se desenvolver as habilidades necessárias do administrador. Mas apesar disso, o curso de administração, o seu, ele contempla todas as áreas, né? O marketing, a parte de vendas e marketing, né? A parte de produção, a parte de materiais, né? Ele contempla, mas no caso ele forma então o administrador como todo e depois aí sim ele vai se especializar numa determinada área. Seria essa nova formatação, né? Isso. A ideia central é que ele tenha todo o conhecimento genérico sobre todas as áreas de gestão. Sim. A partir do momento do conhecimento genérico de todas as áreas, ele se habilita a buscar uma área específica para que ele possa se aperfeiçoar e, entrando dentro de uma empresa, ele possa criar condições de trabalho dele naquela habilitação. Ele entendendo de toda a gestão da empresa, fica muito mais fácil gerir qualquer empresa. Por isso que eu costumo sempre dizer que o profissional de administração ele é muito mais bem preparado que todas as outras áreas, por ele ter essa generalidade muito extensa e ter amplo conhecimento de gestão de todas as áreas da empresa. Agora, Silva, por que é o curso mais procurado, né? Segundo as estatísticas do INEP, né? E do Ministério da Educação, no caso, uma boa parcela dos graduandos, ou seja, quem está cursando o ensino superior no Brasil, está cursando a administração. Por que é o curso mais procurado no país? Eu vou responder agora com uma pergunta que eu fiz até para um amigo meu, que é da área, professor Alexander Bennett, que foi o meu orientador de mestrado, e eu fiz essa pergunta para ele e ele me deu a seguinte resposta: por ser um curso genérico e por ter a habilitação que você pode depois se estender e provocar um forte conhecimento de outras áreas, de entrada em outras áreas, engenharia de produção, você pode entrar em matemática, você pode entrar em outras áreas. Esse curso é o curso que as pessoas iniciam todo o seu processo de ensino. É justamente por ele ter essa ampla base de conhecimento. Essa foi a resposta que ele me deu. No meu entendimento, sim, é um curso que é procurado justamente porque nós temos as necessidades e hoje, mais do que nunca, nós sabemos que dentro do mercado de trabalho, o administrador é o profissional mais bem procurado. Então, todas as áreas que você tem, nós temos aí falta de profissionais em outras áreas, mas o que nós vemos com certeza a gestão da empresa precisa de um administrador. Toda empresa precisa de um administrador. E é a profissão mais requisitada hoje no mercado de trabalho. Por isso, nós precisamos de administradores. E apesar de ser a mais requisitada, professor Silva, também pelas estatísticas, consta que o Brasil ainda tem um número muito pequeno de administradores, não é isso? Com certeza, nós ainda só temos, segundo a última pesquisa que eu estava até revendo esses tempos atrás, que foi publicada pelo Conselho Regional de Administração, nós só temos 35% de administradores com formação básica em administração geral. Isso deixa um amplo cabedal aí de
de margem para que outros profissionais entrem no mercado, né? O nosso mercado é muito amplo. E agora também nós temos a parte de outras especializações que eram basicamente, por exemplo, a área de perícia, ela era basicamente uma área contábil e hoje ela entrou com muita força na área de administração. O administrador está atuando na área de perícia hoje com muito mais ênfase que o próprio contador. Então, nós temos o administrador entrando muito mais profundamente nessa área. Isso faz com que a administração precise de mais administradores ainda, aumente o leque de administradores. E a outra parte é os setores de conciliação, onde existe também a necessidade do administrador. E o administrador vem entrando basicamente também nessas áreas. E isso vai aumentando o leque, vai proporcionando o leque, e aí a falta do administrador acontece porque nós não temos todas as formações. E por um grande período de tempo, vamos dizer aí, com todos os governantes que nós tivemos, todos os governos que nós tivemos uma diminuição muito grande no nível de vagas em formação de nível universitário. E nós ficamos muito carentes desses profissionais, né? Não só do administrador, mas dos outros profissionais. Era muito difícil o acesso à faculdade. Hoje não, o acesso à faculdade melhorou, nós temos mais facilidade no acesso à faculdade. Eu acredito que para os próximos 10, 15 anos nós tenhamos mudado muito esse perfil. Apesar desse acesso, dessa expansão do ensino superior, Silva, e nós temos hoje um maior número de pessoas cursando o ensino superior, face ao crescimento, à expansão do Brasil, né, a tendência é que ainda falte profissionais com formação superior, não é isso? Sim, mesmo com toda essa expansão, nós ainda temos um déficit muito grande. O déficit é enorme, ninguém vai conseguir cobrir esse déficit tão rápido assim. O que se pede é que tenha um número condizente das áreas previstas, mas com as mudanças também que nós estamos tendo nas grades curriculares, as grades ficando um pouco mais rápidas de formação, a entrada dos tecnólogos com formação de 2 anos, a possibilidade de um certificado um pouco mais rápido, isso faz também com que a gente melhore um pouco esses índices. Apesar disso, é lógico, o déficit é grande. Até você cobrir todos os déficits, o número de vagas ainda é muito inferior à quantidade de pessoas necessitadas do curso de nível superior. O Brasil ainda engatinha muito perante isso. Uma coisa que a gente nota bastante, Silva, é também o seguinte: muitas pessoas que cursam o ensino superior, né, e que concluem, inclusive, no caso de engenheiros, né, principalmente, e de outras profissões, eles retornam para cursar administração. Por que isso acontece? O leque, isso é até interessante, porque o leque do administrador é muito maior do que o leque de todas as outras profissões. E quando ele se vê dentro da profissão dele, ele vê a necessidade. Eu estava agora, faz umas 2 horas atrás, conversando com um engenheiro, que nós estamos fazendo um projeto que vai ser instalado de uma fábrica de extração mineral aqui em Bauru, que é engarrafamento de água mineral, e nós estávamos trabalhando nesse projeto, discutindo o projeto, e ele mesmo me disse: puxa, se eu tivesse esses conhecimentos que você está me passando, seria muito mais fácil para mim poder fazer toda a planta do prédio e saber exatamente as dimensões necessárias de todo o maquinário, tudo certo. Então, isso há uma necessidade muito grande, por isso que esses profissionais, quando eles se deparam com todo um processo, eles precisam de mais conhecimento. E o conhecimento está realmente na área de gestão, na área da administração. É esse conhecimento que o administrador tem. O administrador pode dimensionar, ele pode dimensionar mercado, ele dimensiona a probabilidade de máquinas, quantidade de máquinas, produtividade de máquina. Ele faz um dimensionamento muito mais fácil para que todos os profissionais possam trabalhar. E aí ele busca essa área justamente para que ele possa ter esse conhecimento para fazer o projeto dele. Ou mesmo para quem quer ser um empreendedor, né? Ou seja, ele cursa uma determinada área, pode até ser um
medicina, pode ser ciências biológicas, pode ser agronomia, certo? Mas quando ele for fazer o empreendimento dele, aí ele sente a falta dos conhecimentos da área de administração e procura o curso. É mais ou menos isso que acontece, ô Silva? Bom, não, às vezes não é bem isso, mas num nível geral acontece sim isso que o profissional procura entender um pouco de administração. O que nós vemos aí no mercado, vou falar muito mais propriamente da área da saúde, que é a área que mais tem buscado administração ultimamente, tanto os médicos como os profissionais da área de saúde, enfermeiros e outros, eles buscam muito a área de administração, principalmente a administração hospitalar, para eles entenderem. Não porque eles são empreendedores natos ou que eles vão entrar na área de empreendimento, mas porque eles precisam ter uma linguagem condizente com a área administrativa, porque hoje a maioria deles também se transformam em burocratas dentro da estrutura de custo da empresa, dentro da forma de redução de custo, e com toda essa área de qualidade total sendo implantada, a acreditação hospitalar, a área de qualidade total das empresas, você precisa concentrar muito essa área de gestão e entender um pouquinho dessa área de gestão. Mas essa área da saúde foi a única que ficou separada, né, Silva? Sim, com certeza. Existe o curso específico de administração hospitalar. É a única, né? Isso. As demais todas sucumbiram, né? Vamos dizer assim, e aí virou tudo administração, né? Isso. Então, o único curso separado mesmo é da área de saúde, né? Sim. Administração ainda apesar do Conselho estar aí discutindo algumas coisas, que tem umas discussões lá em Brasília no Conselho Federal, mas ainda está, sim, o que se pede é que ela passe também a ser geral e depois ela tenha a habilitação como especialização. Sim. Especialização na área de administração hospitalar, Sim. que seria essa área também que eles estão pedindo. E isso também não vai demorar, daqui a pouco também nós vamos já ajustar essa outra parte também. E isso vai entrar com certeza nesse âmbito, e aí você vê esses profissionais todos procurando. Por quê? Porque eles precisam entender, todos precisam ter condições. Hoje a gestão não é feita somente por um indivíduo, a gestão é feita por todo um bloco de indivíduos dentro dos seus diferentes áreas de atuação. E eles precisam entender de custos, precisam entender de manutenção, precisam entender de uma série de dados da empresa. Isso tudo facilita com que o curso de administração tenha toda essa procura e essa expansão. E aí o curso de administração entra como uma opção a mais para que eles possam ter a liberação. Eu comentei da questão da empreendedora, Silva, porque também nós temos uma estatística do Sebrae que a maior parte das empresas acabam perecendo logo no primeiro ano de funcionamento, né? Seria interessante essas pessoas que estão com essa vontade de serem donas do próprio negócio, do seu próprio negócio, primeiramente procurar uma qualificação na área de gestão, na área de administração? O ideal seria que todos eles tivessem essa área de gestão já de conhecimento. Mas, como todo bom administrador, se ele entender muito, ele não monta um negócio no nosso país, porque a coisa é feia. Então, o que eu costumo sempre dizer é o seguinte: quando você não tem esse profissional, quando você não é esse profissional e você é um empreendedor que realmente está em busca disso, você tem órgãos competentes e tem profissionais competentes que podem te ajudar. O próprio Sebrae faz isso com qualificação. O que nós vimos no país, e essa quantidade também de empresas que vão à falência ou perdem-se no meio desses primeiros 5 anos de vida, não é bem também pela falta também da gestão do próprio dono, é também pelas condições difíceis do nosso mercado. O nosso mercado é muito difícil de trabalhar, e eu ainda sempre parabenizo aquele pequeno empreendedor. Ele é um herói perto da situação que o país e perto dos problemas que nós enfrentamos. Esse pequeno empreendedor, ele se transforma num grande herói aqui para a gente. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e, na sequência, eu volto com o professor Robesval Ribeiro Silva, que é coordenador do curso de administração do IES Prevê,
falando sobre a área de administração, e no próximo bloco nós vamos então conversar sobre o nosso mercado regional. Nós voltaremos já já. Voltamos com o IESB Notícia, hoje entrevistando o professor Robesval Ribeiro Silva, que é o coordenador do curso de administração do IESB Prevê, que nos agraciou aqui, está nos agraciando, né, com a sua vinda para falar sobre a área de administração. Professor Silva, e o mercado nosso aqui regional, o mercado de Bauru e região, o que está acontecendo com essa expansão toda repentina, ou seja, 3 novas lojas de atacado, né, na cidade, 4 shoppings em construção, né, pelo menos 4 foram anunciados, 2 já estão em construção, né? O que está acontecendo com o nosso mercado? Qual o motivo desse boom, vamos dizer assim, no mercado de Bauru e da região? Nós temos alguns polos regionais que se destacam. Primeiro foi Ribeirão Preto, que deu aquela entrada adicional, depois Rio Preto teve uma grande... no momento, em termos comercial, Bauru tem se tido como o polo. Por quê? Por causa da grande facilidade em que nós temos da entrada aqui. Aeroporto, nós estamos aí com o aeroporto muito bem colocado, nós temos as rodovias, as principais rodovias, tudo duplicada, então nós temos condição de tráfego muito mais fácil. As cidades em torno de Bauru precisam do comércio de Bauru, então Bauru se transformou num polo que já foi apontado lá atrás na vinda do Walmart como sendo a região do momento. Naquela época que o Walmart já estava se instalando, já se discutia o crescente Bauru que iria acontecer, aquele boom que Bauru iria acontecer. Tivemos aí problemas políticos que atrapalharam todo um processo, mas que isso também só leva ao atraso um pouco mais, mas que vai acontecer de um modo geral. Então, a nossa região está recebendo os benefícios de todo um trabalho exercido lá atrás, que foi todo feito por todas as administrações que nós tivemos. Precisamos, é lógico, melhorar um pouco mais a infraestrutura da cidade para que ela possa receber todos esses empreendimentos. Nós ainda temos uma infraestrutura um pouco falha para isso, mas nós temos os empreendimentos crescentes. E nós tivemos também, por problemas europeu e dos Estados Unidos, nós tivemos um problema de crises que se passaram. E essa crise facilitou muito o crédito facilitando, que agora nós vamos ter até um bloqueio do crédito, que o Banco Central já determinou aí, que vai diminuir um pouco o crédito, restringir um pouco essa ação de crédito para ver se diminui um pouco do dinheiro no mercado em circulação, mas, de um modo geral, o governo vem trabalhando para aumentar esse dinheiro na classe média, classe baixa, principalmente a classe baixa, que vem tendo dinheiro suficiente para poder proporcionar compra, para poder proporcionar o movimento. E esse movimento vem crescendo gradativamente. E transferindo isso para o interior, que vem crescendo com as indústrias que vêm saindo das capitais e vindo para o interior, Bauru recebe uma grande quantidade de investimentos para que Bauru possa se desenvolver. E nós temos do lado aqui, nós temos Marília, que se desenvolve muito na área industrial, nós temos Lins, que tem se desenvolvido aí, tem se transformado também, e todos esses grandes empreendimentos em torno de Bauru precisam de Bauru por causa do comércio de Bauru, porque Bauru realmente é um centro comercial muito forte e isso faz com que Bauru receba esses investimentos de shopping centers, os atacadistas que estão entrando, os atacados que estão entrando bem forte aqui, e isso vai facilitar bastante o desenvolvimento da região. Eu costumo dizer que nós temos 2 regiões que estão prontas para se desenvolver e crescer. Bauru, em termos comercial, e Araçatuba, em termos comercial, que também se está transformando num polo também de qualidade para isso. Então, nós temos aí as 2 regiões muito próximas que podem trazer um desenvolvimento aqui para o Centro-Oeste paulista muito forte.
Agora, essa transformação toda que a gente já está observando, né, Silva, já está mexendo com o mercado, com a mão de obra, né? Com o nosso mercado de trabalho, né? O que está acontecendo com o mercado de trabalho? Parece que já há disputa por muitos funcionários, né? O nível salarial também já aumentou um pouco em função dessa disputa por parte das empresas, né? E também o pessoal está tendo que buscar a qualificação, porque as empresas estão querendo pessoas já mais qualificadas, não é isso? Com certeza. Por isso que Bauru tem se visto muito bem. Nós estamos aqui com muitas universidades, muitos cursos abertos. Bauru se transformou num polo educacional muito forte de toda a região, e isso facilitou muito a vinda de todos esses empreendimentos. E, de uma maneira geral, a qualificação profissional é necessária para que essas empresas se instalem. A visão geral que nós temos dentro desses polos é que esses polos se transformem em mão de obra qualificada para poder suprir essa mão de obra e nós não tivermos que importar a mão de obra de outros lugares. Para isso, precisa desse desenvolvimento todo que nós temos. Eu costumo dizer que o Bauru está muito bem preparado para isso, porque tem muitas boas universidades, muito boas faculdades, e nós temos muitas vagas de faculdades aqui para que todo esse pessoal tenha. Isso vai facilitar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento aqui, sim, com certeza. E a mão de obra vem melhorando, a qualidade vem melhorando. Quando a qualidade melhora, é lógico que a remuneração por si só vai melhorar. Bauru pode se transformar numa boa remuneração, muito próximo aí das principais cidades como Campinas, Ribeirão Preto e outras cidades que têm uma boa remuneração. Bauru pode melhorar bastante. Quer dizer, o fato de Bauru ser um polo universitário, então também isso contribuiu de uma certa forma para atrair essas empresas que querem se instalar, ou seja, o fato de Bauru ser uma cidade com várias universidades, com vários cursos, né, é um atrativo também para o empreendedor instalar o seu negócio. Com certeza. São vários os pontos que são analisados e um dos pontos principais é se realmente você tem condição de qualificação de mão de obra. E a quantidade de universidades e cursos aqui de especialização que nós temos dá essa condição plena para Bauru. Nós temos aqui vários cursos e profissionais que vêm de diversas cidades aqui em torno nosso aqui, que vêm buscar em Bauru o conhecimento necessário. Isso facilita bastante esse desenvolvimento. Agora, tem muitos cursos, né, que são cursos até de qualificação rápida, né, mas normalmente as empresas não buscam isso, né, Silvio? Elas buscam uma formação sólida por parte do interessado numa vaga de trabalho, não é isso? Ainda nós temos algumas restrições referente aos cursos rápidos. Sim. O próprio profissional de RH, ele ainda traz algumas restrições a respeito disso. Não é uma restrição que seja provada por isso em si, que ele tenha desqualificação ou não. O que nós temos que entender é que o profissional com formação rápida, ele é um profissional formado tecnicamente, para agir de forma técnica, não de forma pensativa, nem de forma cultural dentro da empresa. Ele não vai provocar nenhuma mudança cultural na empresa, mas ele é um profissional técnico. E essa visão ainda não está bem nítida pelos profissionais de RH. Então, o profissional de RH ainda tem algumas restrições nessa área de contratação. E as empresas, de um modo geral, que buscam esses profissionais de RH para contratação, elas, por tabela, passam a exigir que o indivíduo tenha uma formação um pouco mais sólida para fazer o desenvolvimento. Isso depende muito de que área que ele vai atuar e como que ele vai atuar na empresa, porque o indivíduo pode atuar na empresa a nível técnico e depois, dentro da própria empresa, ele buscar uma outra especialização. Eu costumo dizer que hoje você deveria ter pelo menos 2, 3 faculdades. Você não pode ter uma faculdade e já fazer especialização. Eu costumo
costumo dizer que o profissional deveria ter 2, 3 faculdades para depois sim se especializar, buscar um nível de especialização, para que ele pudesse realmente ter um conhecimento bem sólido, bem estruturado para isso. E ele pode fazer isso, indiscutivelmente. As empresas podem aceitar isso. Depende de como, para que e qual vai ser a vaga que ele vai estar sendo colocado. Quando eu falei assim, cursos rápidos, né, não estava me referindo propriamente assim aos cursos de curta duração, porque os cursos de curta duração hoje eles têm uma boa aceitação no mercado, né? O caso dos tecnólogos, tudo, inclusive o próprio Conselho Regional de Administração, Conselho Federal, hoje registra o profissional, né, de tecnólogo na área de gestão. Estava me referindo mais a esses cursos que o pessoal faz assim, semipresencial, entendeu? Cursos à distância. Isso ainda está meio, né, vamos dizer assim, obscuro ainda em termos de mercado, né, Silva? Se é difícil na nossa cultura o curso presencial, imagine na nossa cultura o curso não presencial. É a cultura, nós não temos uma cultura ainda tão formada para que o indivíduo estude sozinho num computador. Nós ainda não temos essa cultura baseada no nosso nível ainda. Sim. Então, o que nós vemos perante isso é a dificuldade. E as empresas entendem isso, elas sabem que, como nós não temos uma cultura, a formação dele vai ser falha. Ele vai ter formação falha. E isso vai ficar bem difícil, vai ficar complicado contratar um profissional desse, achando que ele vai ter o desempenho e, na verdade, ele não tem os conhecimentos técnicos básicos para ele poder ter esse desempenho. Até porque né, na nossa área de gestão, vamos dizer assim, né, é fundamental, e em outras áreas também, fundamental o relacionamento humano, né? Se a pessoa faz o curso à distância, como que fica o aprendizado dele em relação à questão do ambiente, à questão das relações humanas? Fica mais complicado, né, Silva? É um pouquinho mais complicado para ele. Porque ele não tem isso, né? Ele não vai ter aquele ambiente acadêmico, aquela, vamos dizer assim, aquela relação com os demais colegas, não existe praticamente isso, né? Não vai ter. É por isso que algumas universidades ou algumas faculdades estão implementando aquele semipresencial para que eles possam chegar a um nível que possa ter mudança cultural. Eu acho difícil, no meu ponto de vista, estudando, e eu já tentei fazer um curso não presencial e fui obrigado a largar de lado porque eu não tinha realmente condição de fazê-lo. Eu achei muito complicado, muito difícil. Existem umas tendências? Existem as tendências. Os modismos também acontecem todas as tendências e os modismos que nós temos. O problema é que nós temos que achar o ponto de equilíbrio. Ainda esses cursos não têm um ponto de equilíbrio. E por não ter um ponto de equilíbrio, nós também temos que entender que as empresas, elas seguem o barco que está caminhando. O que caminha bem para elas é o que elas buscam. E elas estão buscando hoje os profissionais altamente formados presencialmente, porque é esse que elas precisam. Quer dizer que para as empresas é melhor ela ter um pessoal devidamente ali formado, presencial, direitinho, porque no presencial a gente já costuma dizer, já está difícil, né? Uhum. Você dá toda aquela gama, repassar toda aquela gama de informações, de formação para o aluno, quanto mais à distância, né? Mas as empresas, de um modo geral, buscam esse profissional que esteve ali no banco da faculdade, sentado, assistindo sua aula, na biblioteca, tudo, ou seja, que é aquele profissional que cursou presencial. Isso. De uma forma geral, pelo que eu tenho sentido dos empresários, da maioria dos empresários, aí, em discussões com a maioria dos empresários, o que eu tenho visto e sentido deles é justamente essa apreensão. E tem uma grande maioria deles que questionam muito essa outra parte. Como é que ele pode ter uma formação se ele não teve alguém que orientasse, que desse a ele condições? Então, existe muitos quês ainda em função dessa formação. Por isso que eu costumo dizer que está ainda se engatinhando. Sabemos, sim, de modo geral, e todos nós vamos ter que passar por isso, nós sabemos que a única coisa que nós temos certeza é que o mundo está mudando e que vai continuar mudando.
As mudanças vão acontecer sempre, mas que essas mudanças são gradativas, e são bem pensadas e devagar se acontece tudo, isso é um fato. Tá ótimo, então. Eu gostaria de agradecer aqui ao professor Silva pela presença dele em nosso programa, né? Discorrendo aqui sobre a área de administração e também nesse segundo bloco sobre o mercado de trabalho aqui em Bauru e região. E lembrando a você, telespectador, que tem interesse em um dos cursos do IESB Prevê, que já estão abertas as inscrições por análise do histórico escolar. É aquele vestibular agendado e que é feita somente a prova de redação, né? Você pode entrar em contato com o IESB Prevê, certo? Através do telefone 4009-8800 e marcar o seu vestibular. O IESB já fez 2 edições de vestibular, não é isso, Silva? Isso. E as vagas já estão sendo preenchidas por conta dessas 2 edições de vestibular, mas normalmente ocorre de determinados cursos sobrarem vagas, né, e você poderá concorrer a uma dessas vagas, ou para o curso de Direito, Administração, os cursos de Tecnologia, Design, Pedagogia, os Ciências Contábeis, Letras, Relações Internacionais, ou seja, tem uma gama aí de cursos, um leque para você fazer a sua opção. Então, se você estiver interessado em um dos cursos do IESB Prevê, entre em contato através do telefone 4009-8800 ou 8810, que é o telefone direto da Secretaria, e você obterá informações de como efetuar o seu ingresso na instituição. Eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.